Ahn, Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Desculpe o fundo aqui com um pouco de coisa, estou no local de trabalho, né? Trabalho com mercado de logística hoje em dia, né? Eu vim apresentar a socialização, né, da prática interdisciplinar da história da matemática do século XIX e XX. O meu tutor é o Leandro e meu nome é Matheus Corrêa. Como dito, né, a prática interdisciplinar da história da matemática do século XIX e XX consiste em trazer um matemático ou algum estudo, algum diferencial, né, desta época que trouxe evolução significativa para a matemática ou que contribuiu muito tanto com o período da história atual onde se passou, quanto o período da história onde estamos hoje. Então eu vou trazer a história de Evariste Galois, que foi um grande matemático da sua época. Como resumo, né, Galois tinha grande interesse por política, inspirado pelo seu pai, assim como por matemática. Teve um papel relevante e de grande importância em ambas as áreas, né? Tentou entrar em uma grande escola politécnica da França, uma espécie de faculdade da época, mas foi recusado por agir apenas com raciocínio, né? Lógico, não sabendo explicar ou documentar diversos seus estudos, que é um problema comum, acho que de muitos matemáticos, né? Até de hoje em dia eu tenho tal problema, né? De não conseguir, muitas vezes, passar para o papel, né? Só naquele raciocínio lógico, a fazer um cálculo sem a forma, que deixa boa parte dos professores bem nervosos, né? Muito rebelde, ele também participou de diversos movimentos contra a coroa francesa e morreu muito jovem, né? Então, esse trabalho de pesquisa é sobre a história do matemático Evariste Galois do século XIX, matemático esse responsável por estudos que resolveram as primeiras equações de quarto grau e início dos estudos de quinto grau. Uma equação de quarto grau que, para nós da matemática, hoje parece algo até relevante, acho que é essa palavra, para nós até algo bem simples, né, não muito relevante, e naquela época foi ele que desenvolveu os primeiros estudos e conseguiu chegar nesse resultado. Galois também teve um grande papel político na sua época contra a coroa francesa, como dito antes, né, contra os monarcas. Morreu de forma trágica, ainda muito jovem, né, em um duelo de pistolas pelo amor de uma jovem. Aqui na fundamentação teórica, resolvi trazer 3 parágrafos, né, do trabalho. Não falei antes, até peço desculpa, mas trabalho esse que é o meu último trabalho já, né, que para concluir minha graduação, estou dependendo apenas desse trabalho já. Se ficar um pouco confuso, até peço desculpa por nunca apresentei dessa forma, né, gravando, mas vamos tentar. Aos 12 anos, né, Evariste Galois foi educado em Louis le Grand, que era uma grande escola, uma instituição de prestígio muito renomada na França. Lá ele não encontrou a disciplina de matemática que apresentasse seu maior interesse, né. Nos primórdios da escola, por conta de brigas entre republicanos e monarcas, né, muitos alunos foram expulsos em uma rebelião. Posteriormente foi pedido uma espécie de demonstração de lealdade ao rei, onde muitas outras pessoas se recusaram, mais de uma centena de alunos foram expulsos. Galois, que era muito jovem, né, para participar ainda de uma rebelião fracassada como essa, viu muitos dos seus amigos e companheiros humilhados e a sua paixão republicana aumentou, né? Como eu disse, ele tem um papel muito importante e relevante também na política do seu tempo. Posteriormente, né, muitos professores identificaram que ele tinha um ótimo talento para matemática. Aliás, conversaram com seus pais para que ele estudasse apenas matemática futuramente. Então, aos 16 anos de idade foi quando ele conseguiu fazer sua primeira especialização apenas em matemática. Posteriormente, né, Galois tentou ingressar numa grande escola politécnica da França, que era uma espécie de faculdade muito renomada, porém falhou no exame oral por novamente não conseguir fundamentar, explicar bem as suas teorias, e falhou. Frustrado, tentou no ano seguinte novamente, não conseguiu outra vez ingressar na faculdade, né? Mas havia um professor naquela época que havia lido os estudos dele e, muito triste por ele não conseguir realmente ingressar na faculdade, pediu para que ele se inscrevesse numa espécie de concurso, né? Uma espécie de competição onde grandes matemáticos inscreviam seus trabalhos, né? Que era uma espécie de concurso da Academia de Matemática da França na época. Então ele se inscreveu em tal concurso. Mas então, né, já tendo falhado, né, nessas duas vezes, na última vez na prova oral, inclusive acabou agredindo um professor com uma borracha, né, escreveu seus trabalhos, né, redigiu tudo, escreveu e mandou para se inscrever.
Curiosamente, não se sabe até hoje o porquê, mas o professor descobriu depois que o trabalho dele nem mesmo foi inscrito. Tudo faz parte de uma conspiração, algo com a mão desse professor até que foi agredido, né? Não escreveram o trabalho dele. Posteriormente, ele voltou, né, para a cidade onde nasceu, isso se passou tudo em Paris, ele não era de Paris. A cidade onde ele nasceu tinha o pai dele como prefeito da cidade, né, um republicano também. Fazia alguns movimentos contra a coroa da França, mas ele era muito respeitado, muito querido pela região onde vivia. Um padre jesuíta, pela mesma época que Galóis tentou entrar nessa faculdade, foi enviado para a cidade deles, onde fez uma espécie de golpe, né, e difamou o pai dele de certa forma, que ficou em grande depressão e acabou cometendo suicídio. Galóis já, né, revoltado com a função da matemática, perdeu um pouco de interesse por não conseguir ingressar na escola, já tinha aquela paixão republicana, viu o que aconteceu com o pai, né, aumentou ainda mais a paixão dele pela função republicana, tentou se inscrever mais uma vez nesse prêmio acadêmico, né, dos estudos, dessa vez foi inscrito, porém os trabalhos e teorias dele não foram aceitos por novamente não terem sido redigidos do jeito correto. Então ele saiu, desistiu da matemática de certa forma, participou de diversos movimentos contra a coroa francesa até que foi preso. Passou um bom tempo preso, né? E aí em março de 1832, um mês antes da sua soltura, uma epidemia de cólera estourou em Paris. Fez com que os prisioneiros fossem soltos nas semanas seguintes. Pouco se sabe o que houve com ele desde que foi solto até morrer, né? Se passou pouquíssimo tempo, mas tudo indica, é bem vago até em sites de pesquisa, em livros que eu utilizei para descobrir o que realmente aconteceu com ele nesse curto período. Parece que ele se envolveu com a filha de um médico muito famoso na França, menina essa que já tinha um pretendente, né, era comprometida. O rapaz, ao saber de tal traição, desafiou Galóis, né, para um confronto de pistolas na época, né, um duelo, e ele, sendo um dos melhores atiradores da França, não hesitou em chamar ele pro duelo. Tudo dá a entender que na noite antes do duelo, Galóis escreveu diversas cartas, né, para diversas pessoas, amigos e pessoas que ele confiava, com ideias republicanas e também com alguns dos seus estudos matemáticos, né, e enviou pelo correio. Ao amanhecer, foi para o duelo sempre acontecia naquela época ao sair do sol, né, ao nascer do sol. Antes de acontecer o duelo, né, pagou uma espécie de mensageiro que fosse avisar o irmão dele após o duelo, para que onde era o lugar para que o irmão encontrasse depois, se caso ele viesse a perder o confronto. Então, ao amanhecer, né, do tal dia do duelo, a uma distância de 25 metros, Galóis foi baleado na altura do estômago. O irmão, recebendo então o aviso do mensageiro, foi até onde Galóis estava. Chegando lá, encontrou ainda com vida, passou um dia ainda internado em uma clínica, um hospital da época, né, mas veio a falecer no dia seguinte. Ainda uma das suas frases é dita que ele morreu aos 20 anos, né, que é por irmão não chorar, né, por ele, porque é preciso muita coragem para morrer aos 20 anos de idade. A metodologia utilizada nesse trabalho, né, adota uma pesquisa, foi desenvolver e relatar um documento que conte a história de um homem, um matemático do século XIX, e suas contribuições para a matemática como a conhecemos. Por meio de pesquisa online de um livro, né, A História da Matemática, de Boyer, foi o livro que eu utilizei. Inclusive, acabei comprando o livro muito bom. Foi agrupado tudo de relevante sobre o grande Évariste Galois, sua história, seus estudos e sua paixão fatal, né, a menina que levou ele ao duelo e acabou falecendo. No paper, né, no que foi postado no AVA, conta mais especificamente a história dele, né, alguns dos seus estudos, realmente por partes, escrito lá, os cálculos, tudo que ele realizou. Resultados e discussões finais. Enfim, por meio do desenvolvimento da pesquisa, pode-se ver que Galois é imprescindivelmente importante para a matemática como a conhecemos. Ele foi precursor nas teorias que resolveram as equações de quarto grau e as teorias que deram um norte para a resolução das de quinto grau. Vários artigos e fragmentos das ideias de Galois foram publicados após a sua morte em 1846, junto com a última carta, né, que ele enviou a um jornal francês. Isso foi o início da divulgação da teoria de Évariste Galois sobre a resolução das equações. Para que uma equação irredutível de grau primo possa ser resolvida por radicais é necessário suficiente que todas as raízes sejam funções racionais de quaisquer dentre delas. Boyer, 1996, né, página 365, que é o livro que eu utilizei na pesquisa.
Em conclusão, se tem que Galois é imprescindivelmente importante para a matemática como um todo. Seus estudos e teorias levaram à solução de equações de quarto grau e deixando as de quinto já encaminhadas para serem resolvidas. E seus estudos hoje em dia têm grandes reflexos, né, muito claros até hoje, em áreas como engenharia civil, da computação e astronomia. Então aqui minhas referências, né, bibliográficas, né, o livro, as 3 imagens que eu utilizei neste trabalho, este site, né, Matemáticas de Evaristo Galois, muito bom, também é um site com bastante coisa sobre ele. Marcelo Uva também é um site de um rapaz que escreveu a trágica história de Galois. E o Wikipédia também a gente acaba achando bastante coisa por lá. Então é isso, né? Agradeço a atenção de quem estiver assistindo este vídeo, ao meu tutor, e era isso. Muito obrigado.